Olha, Renato, obrigado pela sua participação, por nos atender, tá? Ontem nós tivemos esse problema técnico aqui, mas que já foi resolvido, para que a gente possa ouvir aqui o ufólogo, pesquisador, professor e comunicador, com mais de 20 anos dedicados à ufologia, consultor da revista UFO, a maior publicação do mundo sobre o tema, membro do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, criador de conteúdo digital com milhares de seguidores pelo YouTube e TikTok, realiza lives, palestras e análises sobre casos ufológicos. Autor também de 5 livros sobre ufologia, incluindo títulos voltados ao público infantil. Meu amigo Renato, você fala de que cidade nesse momento, Renato? Eu estou em Jacareí, aqui no interior de São Paulo. Jacareí, aqui no interior do nosso Vale do Paraíba. Renato, para a gente poder começar a respeito desse assunto, que é muito polêmico, né? Eu gostaria que você pudesse nos dar como surgiu o seu interesse pela ufologia e o que o levou a dedicar mais de 20 anos a esse tipo de pesquisa. Por favor. Eu sempre me interessei bastante pelo assunto. Assim, desde criança eu lembro que eu gostava de assistir filmes. E eu lembro quando bem criança, assim, eu assisti aquele filme ET, sabe? ET do extraterrestre do Steven Spielberg. Na época eu devia ter uns 5, 6 anos e eu lembro já de ter aquilo ter me chamado muita atenção. E também depois mais pra frente foi quando meu pai tinha uma bíblia em quadrinhos, como se fosse um gibi. E aí eu me lembro que tinha uma figura lá saindo, entregando a tábua dos testamentos pro Moisés. E aquilo ficou mais na minha mente. Falei, como que sai algo de material, assim, né? De algo que não é físico. Daí aquilo foi me despertando e fui me interessando, fui tendo experiências também relacionadas a avistamentos e contatos, e aí eu ando nesse meio. Muito bem. Ô Renato, muita gente acompanha, né, o tema pelos filmes, como você já disse, séries, mas como funciona na prática a investigação ufológica séria? Como é que vocês fazem para poder ter toda essa investigação? Conta pra gente. Para a gente começar a fazer a investigação, primeiro a gente vai até o local dos avistamentos, né? Se for algo físico, né? De repente alguém fala, eu vi que pousou uma nave, ou vi alguns tipos de seres por aqui. Se a gente pode ir até o local, a gente vai. Colhe testemunha das pessoas. Eu, no meu caso, eu sou de rádio e televisão, né? Então, minha área principal de pesquisas, assim, é fazendo análise de fotos e vídeos. Então, as pessoas me mandam bastante foto e vídeo de coisas que elas viram no céu, algo que elas fotografaram. E eu faço esse trabalho de análise. A gente faz muito isso, coletar esses dados, né, e analisar para ver onde se bate com algum tipo de fenômeno ufológico que a gente conhece, sabe? Você especificamente chegou a ver já algo diferenciado que você poderia caracterizar como algo estranho realmente, que pudesse ser aí uma nave ou pudesse ser um ser extraterrestre? Já tive vários tipos de avistamento e contato. No ano passado, no meio do ano passado, eu estive até no programa da Band, fiquei 1 hora ao vivo à tarde. Sim. Eu apresentei 2 dos vídeos que eu tenho aqui, que eu filmei um UFO, que a gente chama na ufologia, o OVNI Tic Tac, que é um cilindro, né, branco, assim, de torno de 300 metros de comprimento, e passou por cima, eu estava em Pinda no dia, passou por cima, assim, de dia, e eu filmei, e apresentei isso no programa. E também teve um outro caso de uma sonda ufológica, por exemplo, que na ufologia seria como se fossem naves de reconhecimento, são esferas, sabe? Tem em torno, assim, de 2 metros de diâmetro. Eu filmei aqui em Jacareí, ficou em torno de 20 minutos parado, assim, próximo ao poste da minha casa. Filmei, super nítido também, e até o objeto sumir. E outros avistamentos que eu tive também, de contatos até com seres mesmo. Ô Renato, até pegando o gancho disso, de você dando esses exemplos que você já filmou e mostrou, o Brasil ele é considerado um dos países com mais registros de OVNIs no mundo. Por que você acredita, você vê, né, você que é um estudioso do assunto, que o nosso território chama a atenção dos pesquisadores? Primeiro pela própria extensão territorial, né, que é muito grande aqui, e geralmente os avistamentos ocorrem muito em áreas remotas, né? Lugares mais desertos, mais áreas de sítio, áreas rurais, montanhosas, e também quando aparece em áreas assim, igual centros urbanos, aparece muito também próximos a lugares que tem bases militares, igual aqui em São José dos Campos, aqui tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, tem o Centro Aéreo Técnico Espacial aqui, que é o CTA, e até em Guaraí mesmo teve casos já de pouso de nave aí do lado de uma base aí do Exército.
Antes de responder essa pergunta da Fabiana, Renato, você havia dito que também teve contato aí com extraterrestre, é isso mesmo? Sim, já tive já. Mas assim de pertinho? De perto. De perto? E como é que você poderia caracterizar de uma forma para a gente poder entender de que forma ele era, como que ele apareceu para você, teve algum contato? Explica para a gente. Na ufologia a gente tem um fenômeno que a gente chama de abdução, né? Abdução extraterrestre. E eu sempre passei por esse tipo de coisa, assim, desde pequeno. E foi muito difícil lidar na época, porque eu venho de uma família muito tradicional católica e era difícil, né? Eu tinha que conviver com isso sozinho, porque eles não acreditavam no fenômeno, né? E eu procurei eu mesmo investigar e eu vi que acontece muito, com muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas vêm a público e comentam tranquilamente. Por exemplo, eu mesmo tive um caso que também acontece muito na ufologia, de cura por extraterrestres. Eu fui curado por esses seres de um problema de saúde que eu tive há 3 anos atrás, de um problema de coluna. Eu até relato no meu canal, tudo inteiro, relato lá como é que foi. E tem avistamentos assim, por exemplo, teve uma vez que eu estava deitado na minha cama dormindo, daí de repente eu acordo e vejo um ser alto do meu lado, esses olhos negros, típico mesmo dos extraterrestres que aparecem assim, muito mais parece na mídia, assim, né? Os mais populares, vamos dizer assim. Tinha uma roupa preta, tipo colada ao corpo, assim. Eu lembro que ele fazia um movimento com a mão, como se estivesse fazendo algo de passe, assim, energético. Daí eu lembro que um amigo meu tinha me falado assim, Renato, você não consegue falar com eles, porque a gente fica imóvel, né? Não consegue se mexer. E nem falar. Daí ele falou assim, pergunta mentalmente o que querem com você. Daí eu lembro que nessa ocasião eu perguntei mentalmente o que queria comigo. Esse ser parou esse movimento que estava fazendo com a mão, ele parou, ele abaixou para passar pela minha porta, pra você ter uma ideia da altura, né? Uma porta deve ter 2,5 metros, mais ou menos. Ele abaixou o corpo para passar e foi embora. E muito interessante isso, que na época a pessoa que estava comigo, eu nem tinha contado o caso ainda, que tinha acontecido comigo. Ela falou assim, nossa, Renato, eu acordei à noite e tive a impressão de ter visto um vulto muito grande do seu lado aí. Então, isso só vem confirmar o fenômeno. E vários outros casos que eu tive, assim, de contatos, não só com os seres, também com os objetos também. Renato, a gente sabe, é comum, né? Quando você pensa muito em determinada coisa durante o dia, há uma possibilidade de você sonhar, né? Talvez não no mesmo dia, mas dias subsequentes, por aquilo ter ficado dentro do seu subconsciente. Será que isso, eu estou fazendo a pergunta aqui, estou sendo aqui o advogado da população, será que isso de repente não foi um sonho que você teve por lidar com esse tipo de situação, de visão, de conhecimento, de busca todos os dias? De repente não foi um sonho, você não viu esse ser num sonho que você possa ter tido? Não, nesse caso, por exemplo, eu abri os olhos, vi o ser. E o interessante também nesse caso, que a própria pessoa que estava comigo, igual eu relatei no final, ela falou que tinha visto também um vulto antes de eu comentar o que tinha acontecido. Entendi. E muito das vezes que acontece comigo, não necessariamente eu estava dormindo e vi o ser igual que acordei. Aconteceu também de eu estar deitado para dormir e acontece todo o fenômeno. Que começa fica todo azul o quarto, azulado, não consigo me mexer, algo como se fosse uma energia passando no corpo assim. E vejo esses seres assim. Agora, Renato, a gente sabe, ou pelo menos você está dizendo, né, que essas possíveis naves, né, que acabam aparecendo, essas luzes que acabam aparecendo no céu, são, assim, relativamente grandes, tá? Sim. E a gente fica perguntando aqui, por que será que poucas pessoas acabam vendo? Ou será que tem muitas pessoas que veem também? Tem muitas pessoas que veem. Hoje em dia é muito fácil de filmar, né? Só que daí muitas pessoas falam, nossa, mas não tem imagem nítida, fica tudo tremido, mas eu sempre explico para as pessoas. Celulares, por mais que sejam modernos, a pessoa quando mexe, ela não está dando um zoom na imagem. Na verdade, ela está ampliando a imagem. Então vai perdendo pixel, tudo, e qualquer movimento que a pessoa faz na câmera vai tremer mesmo. Sim. E assim, esses objetos têm aparecido muito, tanto que a NASA e outros órgãos governamentais, até o Brasil reconhece o fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI é real. Teve uma missão aqui, que foi chamada Operação Prato, que aconteceu em Colares, no Pará, em 77, onde os militares brasileiros estiveram envolvidos, porque luzes estavam atacando as pessoas estavam apavoradas, essas luzes vinham, né, as naves vinham, disparavam feixes de luz, acertavam as pessoas dentro das casas, principalmente mulher,
e tinha extração de sangue, ficava um monte de furinhos, como se fosse de agulhas. Isso tem tudo documentado, em fotos, tudo, e os militares, depois de 30 anos de nós da ufologia tentando liberar esse documento, a aeronáutica, os militares liberaram esses documentos, e hoje está lá no Arquivo Nacional para qualquer um ver. Tem até contatos com seres que os militares têm, faz até o croquis de como seria a criatura, e eles relatam como foi o avistamento desses seres. Entendi. Agora, Renato, você que é consultor da revista UFO, né, e membro também do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, que tipo de casos, né, chegam até essas instituições? Chega muito casos de avistamento de algo no céu, né? Tem também casos de pessoas que veem que os objetos pousam, né? Que daí ficam marcas no solo, que ficam matos queimados, né? Daí você consegue investigar ali, fica até as marcas do pouso das naves. Contatos de abdução também, muitas pessoas vêm a público e vêm pra gente e conta relatos iguais tipo esses que eu contei para vocês, de que tiveram contato com esses seres, que viram esses seres, interagiram com esses seres. Então, o que mais chega mesmo assim, é avistamentos e contatos de pessoas que tiveram contato com esses seres, as famosas abduções extraterrestres. Ô Renato, e olha só, esse assunto voltou à tona, sempre acaba acontecendo algum episódio, alguma questão que a gente volta a questionar esse assunto, né? E nas últimas semanas foi essa nova série da Globoplay, né, sobre o ET de Varginha, que fez esse assunto repercutir. E na sua avaliação, a produção respeita, se você já assistiu, já acompanhou, acho que por gostar muito do assunto você já deve ter acompanhado, a produção respeita o que realmente foi investigado, no caso? Olha, esse foi muito interessante, porque assim, o documentário começou bem no primeiro episódio, que eu vi que realmente estava retratando os fatos, como é que aconteceu, mostrou as meninas envolvidas no caso. Eu tenho contato com elas, principalmente uma delas, que é a Liliane Silva, que foi uma das moças que viram, né, as criaturas frente a frente. Só que daí, quando terminou o primeiro episódio, eu já vi que mostrou, falou que ia falar do Cacete Planeta, não sei o que, eu falei, ixi, isso aí pra mim é uma cilada. Até comentei com o pessoal da ufologia, não vai dar certo, é uma cilada. Dito e feito. Depois os caras ridicularizaram tudo, veio gente público inventar que foi pago, mas não. O caso Varginha foi totalmente real. Eu conheço as meninas envolvidas, conheço militares que estiveram envolvidos no caso. Realmente foi capturado 2 criaturas extraterrestres lá em Varginha. Teve a queda de um OVNI, segundo testemunhas também da época, que continuam mantendo essas afirmações. E os militares, na época, fecharam toda a cidade. Eu já estive em Varginha 2 vezes, e ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade. E 10 anos depois, quando eu voltei lá, ainda as pessoas não conversavam, tinham medo de falar, fechava a porta, e ninguém comentava. Agora, na época, uma das criaturas foi levada lá para a Unicamp Campinas, igual mostra, né? O Badam Palhares fez autópsia, e depois uma ficou aqui no Brasil e uma foi levada para os Estados Unidos. E, em troca disso, leva uma criatura, em troca disso a gente pode colocar o primeiro astronauta no espaço. E foi assim que o Marcos Pontes conseguiu ir para o espaço. Foi uma troca que teve disso. Como é que é isso? Troca? Não entendi. Explica para mim. Foram 2 criaturas, né? E é o que os Estados Unidos e o Brasil têm um acordo em relação a isso, em caso de contato, quedas de OVNIs, avistamentos, contatos com criaturas. Os Estados Unidos já pegaram também naves, seres, o famoso caso de Roswell em 47, né? E outros casos também. Agora, e aí, o que seria? Foram 2 criaturas. Uma ficou no Brasil, e o acordo que o Brasil teve com os Estados Unidos para entregar uma das criaturas para eles é que pudesse pôr o primeiro astronauta no espaço. Esse foi o acordo. E foi por isso que Marcos Pontes foi para o espaço lá na ISS na época. Caramba, essa aí eu não sabia, não. Sabia disso? Essa eu também não ouvi, não. Inclusive, uma das perguntas que a gente ainda tem aqui na nossa pauta para falar com o Renato é a respeito desses últimos anos que os governos e forças armadas de vários países passaram a admitir oficialmente a existência desses objetos não identificados. A gente está mais próximo aí de uma revelação, de algo concreto mesmo? Você acredita nisso? Olha, os governos do mundo inteiro têm preparado as pessoas, a população, aos poucos, né? Não pode ser de uma vez, né? Senão o ser humano assusta. Daria muito colapso em muitos segmentos, principalmente religiosos. Então o governo vem preparando, sim, vem liberando documentos, vem liberando vídeos, né? Nos últimos anos aí, o próprio Estados Unidos divulgou 5 vídeos aí e foi
liberados e foi tidos como autênticos mesmo. O próprio Exército, a Marinha liberou e autêntico o caso, né? A Operação Prata, a Noite dos OVNIs em São José dos Campos, que teve também, quando 21 OVNIs foi observado, também foi admitido que os objetos tinham inteligência. Então vem vindo um processo de divulgação ao longo dos anos. A NASA, 2 anos atrás, fez uma audiência pública e falou, os OVNIs são reais, eles não falam, lógico, a palavra que são de origem extraterrestre, mas eles liberaram, fizeram uma palestra, uma audiência pública de mais de 4 horas, apresentando os dados sobre os objetos. Eles fazem manobras que nenhum avião faz, acelera e desacelera de 0 a 12 mil quilômetros em segundos, sabe? Então, vem sendo, sim, feito um trabalho de liberação para que as pessoas aceitem isso aí. Uhum. A NASA também fez uma audiência também só com padres da Igreja Católica ano passado, só com padres. Isso foi tudo liberado na mídia. E por que isso? Já para falar de extraterrestre. O tema era mesmo, falar de vida extraterrestre. Então já vem tendo um preparo há muito tempo. E agora com um filme que vai liberar também, do Steven Spielberg, no meio do ano, que vai ser O Dia da Revelação. A gente espera aí, a gente da ufologia espera que esse filme realmente, pelo que a gente está vendo, vai mostrar mesmo tudo que foi liberado até hoje de OVNIs, vídeos autênticos, e realmente vai vir aí para abrir os olhos das pessoas quanto à realidade do fenômeno. Agora, o Renato, o que foi feito deste suposto, né? Porque a gente tem que falar suposto porque você como ufólogo, você acredita, mas tem muita gente que não acredita, né? O que foi feito com esse ET de Varginha que foi capturado? Porque a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, já que teve esse ET, automaticamente deve ter outros também. Por que de repente não vieram buscar esse que acabou ficando aqui na Terra? E o que acabou acontecendo com essa criatura? Para onde ela foi? Você disse que foi encaminhada para Campinas e depois um outro foi para os Estados Unidos. O que aconteceu com essa criatura e por que até hoje a gente não tem relatos de mais informações a respeito dessas criaturas? Como ficou muito envolto assim, em torno do Exército, então o Exército é lógico que eles mantêm sigilo, né? Eles não liberam documentação que a gente quer, né? Mas tem outros casos que foram liberados, então a gente tem algo de concreto. No caso Varginha, como não temos documentação liberada, temos apenas os depoimentos e testemunhos sérios, né? Eu conheço pessoalmente não, mas eu tenho contato com as meninas do caso Varginha, estou sempre conversando com elas, igual no documentário que teve aí, eu vi que foi uma cilada realmente para destruir o caso. Isso aí que a emissora Rede Globo fez foi para destruir o caso mesmo. Você acha que o fato desse médico que disse que recebeu dinheiro para poder mentir, você acha que isso aí foi uma armação talvez da Globo? Não, eles não falam na verdade que o médico recebeu dinheiro. O médico é confirmado como autêntico, até eles terem um documentário. O que eles falam que foi combinado ali na verdade foi um dos militares das 3 testemunhas que falam. Um dos militares. Teria sido paga para falar. Uhum. Mas isso aí realmente não aconteceu não, tanto que nós temos outros testemunhos de outros militares, eu conheço até o motorista do caminhão que dirigiu e viu uma das criaturas sendo colocada numa caixa, e você perguntou para onde teria enviado, na época enviou para a Unicamp, igual eu falei, o Badam Palhares, médico legista, fez autópsia, mas daí para frente a gente não sabe mais para onde foi, né, porque daí fica muito mais sigiloso, né, mas com certeza a criatura está em algum lugar do Exército, não sei, não dá para especificar cidade, nada. Mas continua aqui. Enquanto não vir resgatar, aí tem, por exemplo, teorias. Tem teorias, não estou falando do caso de Varginha, mas tem, por exemplo, civilizações que enviam para cá seres robóticos. Não são os verdadeiros humanos, os verdadeiros seres. Como nós vamos fazer um dia. Esse ano, se der tudo certo, iremos mandar uma sonda para Marte, né? 2026, agora em junho. E nessa sonda, nessa nave, vamos enviar um robô Optimus lá da Tesla. Então, ou seja, vai ter pela primeira vez um ser humanoide vai descer num outro planeta, não vai ser um humano. E isso aconteceu ao longo da história. Os seres desceram aqui, e às vezes não necessariamente são os verdadeiros seres, sabe? Pode ser até um tipo de tecnologia de outras civilizações. Bom, se a gente for levar então em conta isso que você está dizendo, e se de repente esse extraterrestre que foi capturado aqui em Varginha for algo, não for algo assim, digamos assim... Oi? Não foi algo biológico? Biológico, né? Então, nos leva a acreditar que a forma deles pode ser diferente também? Sim.
No caso do Varginha, não dá para saber se era biológico, não dá para saber se é robótico. Provavelmente é biológico, até pelo testemunho, o próprio médico que ele analisou a criatura, ele socorreu, né? Mas assim, realmente, isso acontece. Pode ter seres por aí que a gente vê, mas na verdade não são os verdadeiros. Por exemplo, vamos supor, tá? Se tivesse civilização em Marte, fosse um planeta habitado, e a gente descesse lá com um robô Optimus, para eles aquele ia ser a forma do ser, mas não é. A gente estaria controlando de longe, né? Isso pode acontecer. Agora, a gente vai fazer isso. Você como ufólogo, Renato, você poderia, de repente, pelas suas informações e pelos seus estudos também, nos afirmar que outros planetas também são habitados? Existem outros planetas habitados? Eu que estudo ufologia, tanto dentro da parte da ufologia científica, tanto da ufologia espiritualista, a gente tem total ciência que existem seres, sim, em outros planetas. Que são pessoas que são contatadas por esses seres também. E assim, falando cientificamente também, hoje sabe-se que até o 2024, o Hubble, o telescópio Hubble, tinha catalogado 1 trilhão de galáxias. Galáxias, hein? Então a nossa galáxia aqui, a Via Láctea, tem 200 bilhões de estrelas, ou seja, sóis, né? Se você considerar um planeta em zona habitável, que é onde tem possibilidade de ter vida, né? Não é nem muito quente, nem muito frio, consegue manter água em estado líquido. Só na nossa galáxia seriam 200 bilhões de possibilidades, né? Aí se você considerar os últimos dados do James Webb, o telescópio James Webb, que é o mais potente do mundo, ele catalogou 34 trilhões de galáxias. E outros planetas que eles vêm catalogando, como a gente chama de exoplanetas, como uma super terra que já foi descoberta, que é 3 vezes maior que o nosso planeta e é totalmente coberto de água, sabe? Tem planetas rochosos que foram descobertos, então é só questão de tempo, a meu ver, assim, para poder admitir publicamente que existem planetas habitados e que a gente é visitado por esses seres há milênios. A gente sempre fala, né, que planetas precisa ter água para poder ter qualquer outro tipo, né, de ser, né? Mas pode ser que existam planetas que esses seres, se eles realmente existirem, não necessariamente precisem de água. Ué. Exato. Tanto que aqui mesmo na Terra já foi encontrado formas de vida em lugares radioativos. Exato. Até no vulcão já foi encontrado, isso a 1.200 graus, foi encontrado tipos também de bactérias. Então é que a gente está se baseando numa forma de vida que a gente conhece. Exato, Isso que você falou é interessante, porque imagina ainda formas de vida que a gente nem imagina que pode existir. Para mim, assim, que estudo ufologia há tantos anos, para mim existe vida em tudo quanto é lugar, sabe? Desde vida microbiana até de vida muito mais inteligente que nós. Então, pra você ter uma ideia, dentro da NASA tem uma pesquisa, olha, milhões investidos nisso, que eles procuram pelas esferas de Dyson. Esferas de Dyson seriam tecnologias de civilizações que conseguem extrair toda a energia de sua estrela, ou seja, do seu Sol. E tem uma pesquisadora lá na NASA, muito famosa, que ela trabalha especificamente para isso, e já encontraram coisas muito interessantes, viu? Né? Pois é. Renato, olha, para quem quer se informar melhor sobre ufologia, como diferenciar pesquisa séria de desinformação, o que você recomenda? Quais são os livros, quais são aí os filmes, quais são a parte didática que você poderia recomendar para as pessoas que têm esse tipo de curiosidade para poder saber essa diferença, né, dessa desinformação para a ufologia de uma forma mais concreta? O que você poderia indicar para essas pessoas? Olha, eu particularmente comecei com o livro Era os Deuses Astronautas, que abriu minha mente pra caramba na época, tanto que ele veio a falecer ontem ou anteontem, acho, o Eric Van Daniken, foi um ícone assim, pra gente dentro da ufologia, né? E começou todo a despertar as pessoas para essa realidade, né? Eu, por exemplo, particularmente, assim, não existe um curso assim, de faculdade, nada disso, né? Mas, assim, eu, por exemplo, tenho um curso de ufologia que eu criei, que eu começo lá desde o Big Bang e vou embora aí com mais, atualmente deve estar com 50 aulas, são 2 níveis, videoaulas, apostilas. Então eu já procuro passar esse conhecimento para as pessoas através do curso que eu tenho, dos livros. Eu tenho livros voltados para a temática infantil, onde através de historinhas eu mostro para as crianças como cuidar do planeta, como respeitar os animais. Então é um trabalho que a gente vai fazendo aí para despertar as pessoas. E tem muitos filmes que despertam para isso também.
Mas o legal mesmo seria uma leitura de livros, Leitura, né? cursos, assim, seria muito bom. Agora, Renato, vou te fazer uma pergunta, se você quiser responder, você responda, não tem problema nenhum, tá? Mas acredito que você vai responder. Você disse que começou muito cedo, desde criança, a pesquisar, a ter esse interesse, e a sua família sempre muito católica, né? E a pergunta que eu lhe faço é essa: você acredita em Deus? Você acredita que nós fomos criados por Deus ou nós fomos, de uma certa maneira, criados pelo Big Bang? O que você acredita em relação à criação do mundo? Eu acredito sim que o Big Bang existiu mesmo, realmente teve um início de tudo, né? Desde lá quando começou a expansão do universo aí. E assim, quanto a Deus, eu não acredito em Deus assim no sentido de uma pessoa, igual muitas pessoas acreditam que é o que a religião prega, né? Não acredito que tem um senhorzinho de cajado na mão, barbudo lá, julgando as pessoas, definindo quem é bonzinho, quem é ruim e definindo o futuro dessas pessoas. Para mim, eu acredito que Deus é uma consciência, é uma inteligência, igual no livro dos Espíritos. A primeira pergunta é: quem é Deus? Inteligência suprema, a resposta, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, essa inteligência que mantém todos os planetas no lugar, a rotação de cada planeta funcionando, a distância entre a Terra e a Lua ser exata para que sustente vida. Essa seria a consciência. Causa primária de todas as coisas, por exemplo, uma semente, para ela nascer. Sem ter aquele start, ela não vai nascer, ela vai ser apenas uma semente ali. Essa causa primária seria Deus também, sabe? Aquele start para uma semente nascer. Ou um bebê, quando tem a fecundação, com aquele start, o embrião começar a divisão celular. Ali é Deus, sabe? Causa primária de todas as coisas. Para mim, existe Deus sim como uma consciência e essa inteligência que rege tudo. Mas você acha que isso veio depois do Big Bang ou antes? Antes. Antes? Big Bang, na verdade, foi a criação apenas deste universo. Existem muitos universos. A gente chama de multiversos, né? Então tem universo dentro de outro universo e, nossa, e vai longe. Pois é. Renato, até uma pergunta que eu fiquei curiosa para fazer para ele a respeito que ele estava falando que, né, até o pessoal que estuda ufologia não gostou muito ali não aprovou muito como é que foi falado no documentário da Globoplay, nessa questão da pessoa falar que mentiu, que não viu. Como que vocês avaliam isso? Que tem um interesse na mídia como um todo de não falar desse assunto? Na verdade, assim, a mídia, não no modo geral, né? Mas boa parte, assim, costuma meio ridicularizar o assunto do fenômeno OVNI, né? Vida extraterrestre. Eu vejo, assim, que, por exemplo, no caso do documentário da Globoplay, algum interesse teve em tentar destruir o caso. Porque se fosse algo sério mesmo, teria ido por outra linha, né? Divulgação do caso mesmo. Mas especificamente dessa emissora, realmente sempre acontece assim, começa falando legal, depois ridiculariza. Tem outras emissoras que fazem trabalhos muito legais que realmente mostram o fato do jeito que ocorreu, sem distorcer. Igual eu falei para você, eu conheço as meninas, eu conheço o caso, eu já fui no local de onde as criaturas foram vistas, sabe? Eu acredito que tem algo maior aí de querer realmente ridicularizar o caso no sentido de não querer que as pessoas acreditem, para que as pessoas não despertem para o fenômeno. E assim, quanto mais você tem uma sociedade controlada, né, mais você consegue manipular ela. Se uma sociedade desperta, as pessoas são livres, né? E essa não é a intenção. Aqui tem um ouvinte aqui interagindo conosco aqui, o Renato. Ele está pedindo aqui para fazer uma pergunta para você, da seguinte ordem. Ele pergunta aqui sobre o 3I Atlas, que ele tem. O que você tem a dizer sobre isso? O 3I Atlas, para quem não sabe, seria o terceiro objeto interestelar que chegou aqui que passou aqui pela Terra, né? Teve o primeiro, que foi Oumuamua, em 2017, e teve o segundo, Borisov, em 2019. O Oumuamua, em 2017, quando ele passou pela Terra, ele desacelerou. Ou seja, já é algo que nenhum cometa faz, ele desacelerou exatamente quando passou pela Terra, não tinha cauda, típica de cometa, não tinha cauda. Então, naquele primeiro objeto interestelar, pelo menos o catalogado assim, a gente já viu que poderia se tratar de uma tecnologia extraterrestre, nos visitando. Tanto que veio até cientistas de Harvard a público admitir isso, essa possibilidade. E o 3I Atlas, que apareceu, ele entrou no nosso sistema solar, foi descoberto, né, dia 3 de julho de 2025. Esse objeto tem várias anomalias, por exemplo, ele também não tem cauda,
ele tem uma anticauda, algo que também não existe em comer, como se fosse algum tipo de iluminação. Ele tem níquel fundido em sua composição de um modo que só se consegue em processos de industrialização. Ele tem outras 5 mini caudas, como se fosse propulsão, sabe? Então esse objeto despertou muito interesse nosso também. Então ele veio passando, daí ele fez a aproximação por Marte, daí quando ele chegou na Terra no dia 19 de dezembro, ele se aproximou para passar pela Terra, aí também todos os telescópios do mundo estavam apontados para ele. Mas até agora, já estamos aí quase no dia 20 de janeiro, a NASA não liberou nenhum dado, nenhuma agência espacial liberou nenhum dado. Então reforça mais a possibilidade de poder realmente ser uma tecnologia extraterrestre por causa dos comportamentos e de 13 anomalias. Você tem algumas, mas são 13. O objeto é gigantesco, sabe? Ele tem 43 quilômetros de diâmetro. Ele tem uma massa, ou seja, um peso de 55 bilhões de toneladas. Entendi. Se fosse um asteroide terno, nós nem estaríamos aqui hoje conversando sobre isso. Com certeza. Renato Mota, ufólogo, pesquisador, professor em comunicação, há mais de 20 anos dedicados à ufologia. Renato, como é que as pessoas podem te achar pelas redes sociais? Eu tenho meu perfil nas redes sociais, Facebook e Instagram, né? É @RenatoMotaUfólogo, né? Tenho também no YouTube, que é Ufologia e Além, Renato Mota. E tenho também no TikTok, que eu faço lives quase diariamente lá também, que é UFO e Diversão, que eu falo de ufologia séria, e também a gente faz, como o TikTok é um outro tipo de plataforma, a gente também tem entretenimento, brincadeira lá. E assim, no modo geral, se digitar nos sites de busca aí, Renato Mota Ufólogo, tem muita coisa sobre mim, entrevistas, diversas entrevistas que eu dei para emissoras de TV, rádio, podcast. Tenho meus livros, que pode adquirir também nos meus perfis, adquirir lá pelas editoras, o meu curso. Tem bastante material para o pessoal pesquisar aí. Para a gente poder encerrar, realmente, você acha que algumas pessoas chegaram a ser já abduzidas e sumiram desse planeta, Renato? Já, tem casos muito interessantes. Tem o caso da Austrália, só rapidinho, tem o caso da Austrália que qual é o nome dele? O Frederick Valente. Ele estava voando com o avião dele e de repente apareceu um objeto enorme, de 300 metros de comprimento, desses que eu falei para você que eu filmei. E ele falando em contato com a torre na hora, tem tudo gravado essa conversa dele, já foi divulgado. E ele fala do objeto que está cercando ele, não sei o que, de repente começa a ouvir um barulho, algo como se fosse metal, por uns 10 segundos, desaparece. Durante um mês foi feito buscas, navios, aviões, porta-aviões, tudo que você imagina. Não encontraram nada a respeito dele. Isso é um dos casos, tem outros casos também de pessoas que somem, principalmente ali naquela área do Triângulo das Bermudas. Isso que eu ia dizer, né? O Triângulo das Bermudas, que é bastante famoso. Tem muito caso disso. Tá certo. Renato, olha, muito obrigado pela sua participação, nos desculpe por ontem, né? É porque ontem tinha um ETzinho aqui no telefone. E por Teve isso ouvinte que brincou aqui, mandou mensagem falando que eu acho que o ET não quer que o Renato faça revelações. Exatamente. Onde então, tinha um ET... Isso acontece, viu? Já aconteceu. Sempre quando eu vou a algum lugar, acontece. Acontece? Eu emissora de TV, até comentei com o operador aí. Eu chegar, desligar tudo. Daí os caras até brincam, pelo amor de Deus, fala com seus amigos ET para voltar. E não volta, né? Ô, Renato, não é brincadeira, é sério, tá? Ontem nós anunciamos você aqui na abertura do programa, tá? Estávamos iniciando o programa, falando, coisa e tal, de repente a energia acabou aqui no estúdio. Sim, que é verdade, isso acontece. Eu estou falando sério para você, as pessoas que nos acompanham sabem do que nós estamos falando. A energia acabou, questão de alguns segundos, 30 segundos, a energia voltou, tá? E aí a gente restabeleceu aqui todo o nosso equipamento e demos prosseguimento ao jornalismo. Muito bem, e por volta das 6h30, nós tínhamos agendado com você por telefone. E você se lembra ontem toda aquela situação que aconteceu em relação a não te ouvir bem e tocar uma música de fundo. Sim, isso, muito louco, né? Não sabia de onde que aquela música estava vindo, ok? Eu não fazia ideia também. Pois é, e aí hoje... hoje... Uma ligação espera, tá? Pois é, e hoje a gente conseguiu aí conversar com você de uma forma bastante clara, bastante nítida, para que você pudesse dar todos esses tipos de explicações. Para quem acredita, para quem não acredita, para pessoas que de repente não tinham conhecimento, passaram a ter esse conhecimento, porque você nos trouxe aí muito assunto didático, inclusive, né, com documentos e tudo mais, com nomes, com relatos, com datas, que realmente faz com que a gente acredite em tudo aquilo que você tenta passar para a gente, tá? Então, olha, muito obrigado.
obrigado pela sua participação. E se de repente pintar algum outro extraterrestre, alguma outra nave que você veja aí, imediatamente faça o contato aqui conosco, tá bom? Ah, pode deixar. Eu até brinquei com a minha colega. Falei assim, eu vou pedir autorização para os seres para poder fazer amanhã a entrevista, senão não vai dar certo de novo. Exatamente. Eu acho que você pediu, eles autorizaram, tanto é verdade que a energia não acabou e o telefone ficou bom. Hoje está perfeito. Obrigado a vocês, Marco e a Fabiana, né? Isso. Fabiana, obrigado pela oportunidade por vocês aí, o operador também aí, o Washington. Nós que agradecemos. Muito obrigado, viu, Renato? Forte abraço para você. Boa semana, meu amigo. 7h01, hora certa para você, Soliva Seminovos. Conversamos aqui com o ufólogo, o Renato Mota, que é de Jacareí, pesquisador, professor e comunicador, com experiência de mais de 20 anos dedicados à ufologia. Muito bem.